Semana 2. Estamos aqui então com as atividades da semana 2 do PET 7, do nono ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem o vídeo com o colega de vocês, os colegas de vocês, beleza? Então, logo depois da vinheta, nós vamos a essas explicações e orientações de como vocês vão fazer essas atividades, beleza? Já voltamos! Vamos lá então nas atividades desta segunda semana. Leia esse texto do poeta Manuel de Barros. Cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem disse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação de um xiste. E fez. E mais. Eu acho que buscar a beleza das palavras é uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da papelada, o menino gritou. Deselimina esse cabeludinho. Eu não deseliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Aquele preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Responda às questões a seguir. O narrador recorda um fato engraçado de sua infância. A voz dizer aos amigos que ele tinha voltado de ateu do Rio de Janeiro. O que se esperava que a avó dissesse na ocasião? O que era para a avó ter dito que todos pudessem entender facilmente? Tá ok? B. O narrador compara a forma voltar de ateu à expressão fantasiado de palhaço no carnaval. Que sentido diferente ganha a frase da avó com o emprego da preposição? Então ela colocou voltou de ateu, esse dia aí nessa preposição aí, né, de ateu, né? Então, que sentido diferente ganha a frase dela com o emprego dessa preposição? Ok? Portanto, a frase minha avó entendia de regências verbais é dita pelo narrador de modo sério ou de modo irônico? Ela fala sério ou ela faz uma ironia, faz uma brincadeirinha ali no meio da história? Letra C. Na frase, aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. O narrador empregou o verbo brincar como transitivo indireto, regendo a preposição de. Que outra preposição esse verbo pode reger? Justifique sua resposta com exemplos. Então, vocês vão colocar exemplos aí de verbos também transitivos indiretos. Tá ok? Beleza? Ele quer saber o brincar. Brincar, ele é só transitivo indireto? Ele pode ser transitivo direto também? Como que ele pode ser? Né? Quem brinca, brinca a alguém ou brinca com alguém? Ou brinca de alguma coisa, né? Então é isso que vocês têm que colocar aí e justificar com exemplo. Letra D. Na frase, por depois ouvir um vaqueiro a cantar com saudade, o narrador poderia ter dispensado a preposição por. Entretanto, que sentido essa preposição acrescenta ao enunciado no contexto? Tá? O que significa por depois, né? Por que colocaram essa preposição por aí? Poderiam ter falado depois ouvir um vaqueiro cantar com saudade, né? Ele colocou esse por. Por quê? Tá? Qual que é o sentido de ter posto esse por aí antes? Letra E. Na frase cantada pelo vaqueiro, ai morena, não me escreve que eu não sei a ler, por o narrador estranha o emprego da preposição a. Por quê, né? Tá estranho ali. Por que o narrador estranha o emprego da preposição a? Não sei a ler, né? Ficou estranho, não ficou? Mas por quê? Por que ele estranhou isso? Levante a hipótese. Por que
Na visão do narrador, a preposição a aumenta a solidão do vaqueiro? 3. Após ler as informações a respeito da sintaxe de regência, enumere em seu caderno pelo menos 3 situações do cotidiano, do dia a dia, em que essas regras são desobedecidas. Vamos ver então aqui o que é regência verbal. É a relação de dependência entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. Nesse aspecto, os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos direto, indireto e adjuntos adverbiais são os termos regidos. A seguir, apresentamos alguns exemplos de verbos e suas respectivas regências. Você vai observar que, conforme o seu significado, alguns verbos podem ter mais do que uma forma de regência. Então vamos ver lá, o verbo aspirar. Ele vai ser verbo transitivo direto quando ele significar sorver, respirar. Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. A gente vai falar também que o aspirador aspira o ar, né? Então, aspirar algo, né? Então é verbo transitivo direto, nesse sentido de respirar, de solver. Aspirar a algo, né? Então é um verbo transitivo indireto, porque tem essa preposiçãozinha a algo, né? É pretender, é desejar, aí já tem outro significado. O vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo. Ele desejava, ele pretendia um cargo alto. Tá ok? O verbo assistir, quando ele é verbo transitivo indireto, significa estar presente, presenciar, né? Ontem assisti a um filme iraniano, né? Então quem assiste, assiste a alguma coisa. Ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, no sentido de, significando acompanhar, prestar assistência. O médico assiste o doente ou ao doente, né? Quem acompanha, acompanha alguém. Quem presta assistência a alguém, né? Então ele pode ser tanto verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto ali. Como o verbo intransitivo, né? Ele não transita, né? Não vai para lugar nenhum, ele fica parado ali, que é o sentido de morar, residir, rege adjunto adverbial com a preposição em. Minha comadre assiste em Santos. Faltou um M ali, né, gente? Assiste em Santos, né? Ela mora em Santos, ela reside em Santos, tá? O chamar é o verbo transitivo direto, né? No sentido de convocar, fazer vir. Chamem a polícia, né? Chamar, verbo transitivo indireto, é invocar. Exige a preposição por, né? O pai chamava desesperadamente pela filha. Chamar como verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, com conominar, qualificar, denominar, mais um predicativo do objeto. Chamava o irresponsável, chamava-o de irresponsável. Ok? Chegar e ir. Verbo intransitivo exige a preposição a quando indicam lugar. Cheguei ao cinema 20 minutos atrasado. Vou ao cinema 2 vezes por semana. Esquecer e lembrar. Verbo transitivo direto quando não pronominais. Que chateação! Esqueci o nome dele. Verbo transitivo indireto quando pronominais. Exigem a preposição de. Esqueci-me, tem um pronome ali, né? Do livro. Verbo transitivo indireto, cair no esquecimento, vir à lembrança. Esqueceram-me as chaves em casa, né? Caiu no esquecimento, né? Veio lembrança de que a chave ficou em casa. O verbo informar, como verbo transitivo direto, é dar notícias, esclarecer. Os jornais informaram o público consumidor. Não tem preposição, né? Como verbo transitivo direto e indireto. No mesmo sentido, né, de dar notícia, esclarecer, o secretário informou a secretária, né, tá errado aí, a secretária informou a nota ao aluno. Morar e residir. Verbo intransitivo, exigem adjuntos adverbiais com a preposição em. Moro em São Paulo, resido em Jundiaí. Obedecer, verbo transitivo indireto, exigem a preposição. O bom motorista obedece às leis de trânsito, por exemplo. Né? Cortou aí, né, gente? Vocês viram que o quadrinho ficou cortado. Vale mencionar ainda
que a ocorrência da crase junto do artigo a mais a preposição a encontra-se intrinsecamente relacionado aos casos de regência verbal. Veja, vamos à loja para comprar outros enfeites. Observe, vamos à loja. Vamos à loja. A seguir, 5 dicas para usar a crase corretamente. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indiquem hora, antes de locuções adverbiais femininas que expressam a ideia de tempo, lugar e modo. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, exceto quando a expressão a moda de estiver implícita na frase. Existem situações em que o emprego do acento indicador de crase é opcional. Há também a regência nominal. Qual é a relação entre os nomes e seus complementos? Essa relação é estabelecida por meio de preposições. Exemplos. O bacharel em direito pode ser defensor público e não o bacharel de direito pode ser defensor público. Ok? O bacharel em direito e não o bacharel de direito. Tenho horror às baratas e não tenho horror de baratas. Essa máquina é compatível com a que temos e não esta máquina é compatível a que temos. Fechamos então aqui, gente, ó, semana 2, né? Semana longa, né, com bastante coisa, né? Muita gramática, não é? Muita gramática, mas alguns exercícios também de interpretação e gramática também. Beleza? Nos vemos então na semana 3. Gostaria que você se inscrevesse no canal, desse um like e compartilhasse o vídeo com os colegas. Ok? Então nos vemos na semana que vem com a semana 3. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.